A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical aqui através da Assembleia de Deus Pacajus, ok? Nosso programa Escola Bíblica Dominical em Foco. Estamos estudando as lições do terceiro trimestre de 2024. Já estamos comentando as lições e louvamos a Deus pela atitude do nosso pastor presidente, pastor Eliakim Rodrigues, quem mandamos aquele abraço, e a todos os irmãos que compõem a equipe de mídia, que fazem esse excelente trabalho na pessoa do nosso irmão Dudu e toda a equipe para a divulgação do reino de Deus através dos comentários da lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, assim, quem vos fala é o evangelista Márcio Cruz. Estamos aqui trabalhando na comunidade quilombola, servindo ao Senhor com alegria. Hoje a lição é a lição de número 8, a lição que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, nós já estudamos o livro de Ruth e estamos seguindo agora no livro de Esther. Você é o nosso convidado, mais do que especial, para nos acompanhar, para estar participando conosco dos comentários da lição da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandato do rei? Esther capítulo 3, versículo 3. A verdade prática vai nos dizer: como cristãos somos sujeitos aos conflitos éticos e morais. Devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, tanto naquela época como hoje, nós vivemos cercados de sujeitos, na verdade, a conflitos éticos e morais, éticos, morais, de várias formas. E devemos decidir sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que deve imperar sempre nos nossos embates, vamos dizer assim. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 21 ao 23, 21, 22 e 23, e do capítulo 3, versículo 1 ao 6. O relato bíblico vai nos dizer o seguinte: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, e em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito nos livros da crônica perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandato do rei? E sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isso, de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu.
Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero. Eita, veja só como a inveja é tremenda, né? A inveja é algo, vamos que dizer assim, horripilante. E principalmente Amã. Ele não se conteve simplesmente por Amã em Mardoqueu. Mas como ele soube de quem ele era, o que ele faz? Ele resolve, então, destruir todos os judeus. Por quê? Porque ele soube de que povo ele era. Eita, essa lição, ela nos traz um contexto de conspiração, de inveja, de trama dentro da corte persa. A figura de Mardoqueu e Amã se destacam. Mardoqueu descobre a conspiração e faz chegar ao conhecimento do rei, poupando-lhe a vida inexplicavelmente. Amã aparece elevado no cargo acima de todos os príncipes do rei. Diante desse contexto, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Por isso nós precisamos estudar com afinco. Qual é o objetivo da nossa lição hoje, professores, irmãos? Nosso objetivo é tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca da conspiração contra o rei, abordar a exaltação de Amã pelo rei e relacionar a resistência de Mardoqueu ao ódio de Amã. Qual é a motivação? A gente precisa entender o seguinte: Mardoqueu é um personagem que revela determinação, resiliência e coragem. Tudo isso vinha da sua fé em Deus. Era aquele que fazia o certo, independente das opiniões alheias. Em nossa vida cristã, nós somos desafiados, todos os dias, a sermos determinados, resilientes, corajosos e perseverantes em nossa fé. Todo dia nós passamos por isso. Nós devemos enfrentar essas questões. Por isso é tão importante esse tema que nós estamos abordando e para que a gente possa entender. Ora, a lição de hoje nos apresenta o seguinte histórico, né? A ascensão de Esther ao trono, que foi celebrada com uma grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso. Distribuiu presente aos seus súditos, mesmo na condição de rainha. Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte, como conspiração, inveja, trama. E a história continua. A gente precisa entender essa questão aqui, que é tão importante para nós. Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei. Esse fato acontece, Esther já é rainha, mas Mardoqueu continua no mesmo ambiente, né? Vamos entender aqui esses bastidores do poder. Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei. Como se deu isso? Ambientes de poder, ambientes onde tem líderes fortes e há uma competição, costuma-se ter certos sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas, fofocas, invejas, ressentimentos, os quais, enquanto não são dispersados, levam a terríveis tragédias. No meio dos evangélicos da igreja, não é diferente, não se isenta disso. Porque isso é de origem maligna e deve ser rejeitada e vencida pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 dos seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados com o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido
promovida a uma posição elevada, não a envaideceu. Esther continuou na sua posição. Ela não se envergonhou do seu primo, nem se aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obediente a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. É muito parecido com os dias de hoje, né? Não vamos comentar. Muitas pessoas querem saber a novidade só para fazer a fofoca. Só para dizer, não, foi eu que disse isso, foi eu que falei aquilo. Esther já era rainha, podia ter mais status com o rei, porque defendeu o rei. Olha, eu soube. Não, ela disse, foi o Mardoqueu que me contou que estão fazendo isso. E quando ela fala, acontece o quê? A investigação. É o ponto 2 do 1. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouvia antes de transmitir a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar sobre a acusação, para não cometer injustiça. Agir apenas no que ouvi dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. Vingança não nos pertence, e os filhos de Deus, como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Então essa é a característica dos filhos de Deus. Diante desses fatos aqui, houve uma investigação e houve o registro do fato. Desde a antiguidade era costume registrar fatos ocorridos no cotidiano da corte. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reinado ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante de Deus todas as obras estão escritas. Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Deus conhece tudo. Às vezes pensamos que não, mas Deus sabe tudo ao nosso respeito. Só a título de ampliar o nosso conhecimento, entenda uma coisa. Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política da Bíblia a idealizar um plano sinistro para a sua esfera de influência e autoridade: exterminar os judeus. Este plano de genocídio, isso é, um esforço sistemático para matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso contra a raça dos judeus, se compara ao plano Antíoco. Se compara justamente ao plano de Antíoco Epifânio, no século II a.C. Os perversos planos de Adolf Hitler faz a gente entender que o desejo de destruição de raças inteiras não é de agora, é de muito tempo. Mas surgem também os Mardoqueus. Após o último levante de Jerusalém contra o domínio de Nabucodonosor, a família de Mardoqueu foi deportada para a Babilônia. Ele provavelmente nasceu em Suzã, cidade que se tornou uma das capitais do Império Persa, após Ciro ter conquistado a Babilônia. Também herdou uma posição oficial entre os judeus cativos, que o manteve no palácio mesmo após a expulsão dos babilônios.
Certa feita ficou sabendo de uma conspiração para assassinar o rei Assuero, contou o trama a Esther e salvou a vida do monarca. A vida de Mardoqueu foi repleta de desafios, os quais ele transformou em oportunidades. Quando os pais de Esther morreram, ele foi e adotou ela por ser primo dela. Mardoqueu, os pais dele, os próprios pais dele, provavelmente haviam sido mortos, e ele sentiu-se responsável por ela. Mais tarde, quando foi recrutada para o harém de Assuero e escolhida rainha, Mardoqueu continuou aconselhando-a. Logo depois disso, ela se pôs em conflito para o segundo do comando do império de Amã. Embora disposto a servir o rei, Mardoqueu se recusou a curvar-se diante dessa figura, de reverenciar o representante do rei, Amã, o qual ficou furioso. Por isso ele planejou matar Mardoqueu e todos os judeus. Seu plano se tornou lei para os medos e persas. Parecia que os judeus estavam irremediavelmente condenados. A grande honraria que o rei proporcionou a Mardoqueu arruinou o plano de Amã, de pendurá-lo numa forca. Deus havia preparado uma eficiente estratégia contra o plano de Amã e não podia prevalecer. Deus sempre tem um plano eficiente para nos dar vitória. Deus sempre está no comando da nossa história, da nossa vida. A gente precisa entender isso. As situações que nos vêm são para fortalecer a nossa fé e nos preparar melhor para a vitória. O ponto 1 do 2 nos diz o seguinte: um novo personagem. Amã era muito rico, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Josefo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, rei dos amalequitas, mencionado em 1 Samuel. Vocês lembram dessa história? Lembra dessa história aqui? Quem foi Agag? Quem foi os Agagitas? Lembra quando Samuel chegou em Mispa para adorar, e Deus tinha dito já através de Samuel que desse a ordem a Saul para destruir todos os amalequitas, mas Saul foi com o povo e se agradou do ouro, das vestes e dos animais. E trouxe, alguns pegaram o ouro, vestes, e os animais trouxeram para adorar a Deus, quando Deus disse que destruísse tudo. É desses que a gente está falando. Quando se faz aquilo que Deus manda pela metade, sempre teremos consequências. Mas Deus sempre vai dar o livramento. Interessante. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar do seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pelo próprio ponto de vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase desviou-se o olhar para a prosperidade dos ímpios. Ele diz que quase escorrega. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter sido o mesmo desfecho. Se Mardoqueu tivesse olhado para a prosperidade do ímpio, ele teria perdido tudo. Então o segredo está aqui. Aquelas oportunidades que Deus te dá, não espere que ninguém lhe exalte. Faça para Deus, porque no tempo certo Ele vai fazer. Terceiro do 2, evite frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Quando a gente espera que as pessoas, que as coisas nos sejam favoráveis, nós normalmente nos frustramos.
Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Esté levasse a informação. Entende? Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos contentar com o que temos e não viver ambiciosamente pelas coisas altas. Nós não devemos estar ansiosos pelas coisas altas, mas devemos estar felizes com o que a gente tem. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque quando você lança expectativa, isso vai lhes trazer frustração. Mas quando você confia em Deus, tudo no tempo vai acontecer. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para nosso progresso. Então, você considerar que merece mais do que tem, isso vai lhe causar frustração, insatisfação e não contribui em nada para o seu progresso. Só vai lhe causar tristeza. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei ordenou a Amã ser elevado ao posto mais alto da corte. Parecia injustiça, mas Deus sempre tem um plano. A resistência de Mardoqueu ao ódio de Amã. Reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os servos se curvassem perante, prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se inclinar-se diante de Amã por lealdade a Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos serviços ao rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com o ato religioso de que os judeus se reservam exclusivamente a adorar a Deus. Daí Mardoqueu não concorda em se curvar e prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel tiveram o mesmo problema e fizeram da mesma forma. Tiveram a mesma convicção. Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se dobraram para adorar um poste ídolo. Segundo, do 3, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes, não foi uma vez só, porque não cumpriam a ordem de Assuero, sua única resposta foi que eram judeus. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. Os agaguitas, o agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir completamente, como está lá em Esté capítulo 3, versículo 4 ao 6. Amã não sentia não se sentiu, ele acha que não seria suficiente único, apenas Mardoqueu, mas almejava exterminar todo o povo judeu. Caba sem juízo. Tem gente que é assim, mas Deus sabe o que está falando. Deus sempre tem um plano. Há inimizades intergeracionais. Olha só isso aqui. Além de se sentir ferido, seu orgulho, é possível que Amã tivesse agido movido por uma inimizade intergeracional. Flávio José vai dizer que confirmaria sua descendência de Agag, rei dos Amalequitas, morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre as famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa de ultrajarem
do ultraje feito a Dina, filha de Leia. A Bíblia também relata a história secular, apresentando inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência e disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus nos guarde de um coração de toda inimizade, que Deus nos guarde o coração de toda inimizade, porfia, conflito, dissolução. A vingança não nos pertence, a vingança pertence ao Senhor. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Esse é o segredo para a nossa vitória. Enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu resistia a esse tipo de atitude. Por que Amã queria destruir todos os judeus se apenas um homem tinha o desafiado? Amã era agagita, primeiro. Uma descendência de Agag, rei dos Amalequitas. Os Amalequitas eram inimigos dos israelitas. O ódio de Amã estava direcionado não só a Mardoqueu, mas também a todos os judeus. Como segundo no comando do Império Persa, Amã adorava seu poder e autoridade e a reverência a ele demonstrada. No entanto, os judeus viam a Deus como sua autoridade máxima e não o homem. Amã percebeu que a única forma de satisfazer seus anseios egoístas era matar todos os que negavam a sua autoridade. Sua busca de poder pessoal e o seu ódio pela raça judaica o consumia. Amã adorava o poder e o privilégio de sua posição e ficou enfurecido quando Mardoqueu não respondeu à reverência requerida. A fúria de Amã não era apenas contra Mardoqueu, mas contra o que ele defendia, a dedicação dos judeus a Deus como única autoridade digna de reverência. A atitude de Amã foi preconceituosa. Ele odiava um grupo de pessoas por terem um credo ou uma cultura diferenciada. O preconceito é provavelmente o orgulho pessoal, considerar-se melhor do que outras pessoas. Afinal, Amã foi punido por sua atitude arrogante. Deus julgará duramente os preconceituosos, aquele cujo orgulho os leva a menosprezar as pessoas. A palavra de Deus nos deixa muito claro isso. Concluímos dizendo que uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana, porque enganoso é o coração do homem. Embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes. Aqui eu encerro dizendo a você: precisamos estar resistentes aos ataques do inimigo. Agir como a resistência que Mardoqueu teve às atitudes. Precisamos continuar fiéis, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa esta pessoa que está comigo aqui. Pai, abençoa a sua vida prosperamente.
reveste ela de sabedoria e prudência, Senhor, para que ela possa resistir, Senhor, aos ataques do inimigo que são reais contra as nossas vidas. Pai, continua nos guardando, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa confiança está depositada em Ti. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.